Pessoal, eu vou começar me apresentando, enquanto as pessoas vão chegando, antes da gente fazer a apresentação. Eu sou Leandro Heringer, sou jornalista, especialista em marketing político, comunicação e gestão empresarial, mestre e doutor em administração. Trabalho há 18 anos na comunicação no governo de Minas e tenho o prazer de coordenar esse grupo de feras aqui dos professores da especialização em comunicação pública governamental da PUC. Estamos, no nosso terceiro ano de curso e que nos traz uma felicidade muito grande por poder contribuir aí com a gestão da comunicação pública no país inteiro. Quando falo no país inteiro, porque realmente temos e já tivemos alunos do Rio Grande do Sul ao Amazonas, né? Então, assim, temos colegas de todas as regiões do Brasil no curso e de vários perfis, né? Tanto de profissionais de marketing político, a gestores de comunicação em organizações privadas, em órgãos públicos, do município, estado, a União. Temos um secretário estadual de comunicação sendo nosso aluno aí também, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Então, é uma pós-graduação que tem um poder de ramificação muito grande. E temos, desde o início também, né, a gente sempre teve apoio da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é uma organização que a gente cita, inclusive, os princípios da comunicação pública como referência, né? Então, a gente tem o prazer de estar aí. Eu leciono a disciplina de gestão do relacionamento e estou à disposição aí sempre para o contato dos professores, dos alunos, né, dos estudantes, para quaisquer solicitações, quaisquer esclarecimentos. A Amanda, né, já se apresentou, nossa colega da PUC. Gostaria também, se possível, que a Lucélia e a Aline se apresentassem para a gente depois começar a nossa apresentação aqui. Olá, boa noite. Meu nome é Lucélia. Hoje estou como superintendente de comunicação institucional da Copasa e antes daqui eu estava como superintendente de publicidade do governo de Minas. Oi, boa noite. Eu sou a Aline, eu tive contato com o conteúdo dessa live no grupo de linguagem simples. E eu trabalho num órgão público, mas não trabalho diretamente numa área de comunicação, mas tenho interesse na matéria. Inclusive, a nossa professora de linguagem simples é a Josiane Aparecida Correia, Aline, lá do grupo de linguagem simples também. Legal, conheço ela de lives também. Eu sou aqui de Rondônia, então conheço só a distância também. Hoje teve um vídeo super interessante dos ministros do STF, gozando a cara do Fachin, porque o Fachin está precisando entender um pouquinho de linguagem simples. Eles mesmos, ministros, não entendendo algumas palavras que o Fachin está utilizando. Acontece. Pessoal, importante que ele é o próximo presidente, né? Isso. Então, nós temos, né, nosso curso aqui de comunicação pública e governamental.
E a primeira coisa que é importante a gente falar é que ele é com aulas ao vivo, né, às terças e quintas, e que as aulas elas ficam por 30 dias gravadas, ou seja, você tem tanto a oportunidade de ter a aula ao vivo e o contato com os professores e os colegas, quanto em uma eventualidade ter aquele conteúdo à sua disposição, né? Aqui eu coloquei o link do curso e o link de uma pesquisa que eu vou colocar ao final, que a PUC solicita a respeito do nosso encontro. Bem, quais são os objetivos do nosso curso, né? Os cursos de graduação, geralmente, eles são voltados para na área de jornalismo, as mídias tradicionais e as plataformas digitais, e nem tanto para a comunicação organizacional. E mesmo os cursos de relações públicas, eles têm, quando tem, apenas uma disciplina de comunicação pública e quase não aborda de uma forma direta a comunicação governamental. Então, um dos objetivos é suprir essa lacuna de formação, né? Porque a gente tem várias peculiaridades em relação à comunicação pública e governamental, inclusive no âmbito do direito, né? No âmbito do que pode ser feito, o que não pode ser feito e como fazer. Qualificar, né, os profissionais que já trabalham na área pública e proporcionar a interface da comunicação com outras áreas de conhecimento, como a administração, a gestão da informação. E nós temos, por exemplo, a disciplina de CRM público, ministrada pelo professor Ariane. Nós temos uma disciplina de gestão de pessoas, ministrada pela professora Maria Clara Leite. E então nós temos a gestão pública, né, do professor Gilvan. Então, uma interface mesmo, abrir o leque, abrir os olhos para além da comunicação, né? Entender a comunicação para além da informação, que é inclusive um dos princípios da comunicação pública, né, propagados pela ABC Pública. Trabalhar com tendências. A linguagem simples é uma delas, em que é abordada no curso. Temos ciência de dados, então abordamos, sim, IA, a aprendizagem de máquina, BI, todas essas questões contemporâneas, né, no nosso curso, como que os dados podem ajudar na orientação dos planos de comunicação, do planejamento de comunicação, a mensuração dos resultados, e também incentiva a pesquisa. E a pesquisa não só acadêmica, mas também a pesquisa quantitativa e qualitativa, ou o uso dessas metodologias e estratégias. Falei muito da ABC Pública, né? E aqui estão os 12 princípios da comunicação pública elencados pela ABC Pública, né? Garantir o acesso a ampla informação, fomentar o diálogo, estimular a participação, promover os direitos à democracia, combater a desinformação, ouvir a sociedade, focar no cidadão, ser inclusiva e plural. E nesse contexto de ser inclusivo e plural, nós temos a disciplina de diversidade aqui com a professora Letícia Lins. Tratar a comunicação como política de Estado, garantir a impessoalidade, que é praticamente um mantra da disciplina do professor João Henrique aí também, da comunicação política governamental. Pautar-se pela ética, atuar com eficácia. Então, são princípios que perpassam todas as disciplinas, né, e todas as ações dos comunicadores públicos. Bem, e quais são as disciplinas? A gestão e comunicação de crises e riscos, com o professor Odilon.
técnicas e uso de pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa, com o professor Matheus Lemos, ciência de dados e comunicação, com a professora Silvia Dalben, comunicação e marketing político, eleitoral e governamental, com o professor João Henrique, mídias sociais, planejamento, implementação e monitoramento, com o professor Felipe Barreto, CRM público, marketing na era digital, com a professora Ariane Máximo, linguagem simples, com a professora Josiane Aparecida, gestão de pessoas, com a professora Maria Clara Leite, estratégias de comunicação pública e governamental, com o nosso professor, nossa referência, o professor Jorge Duarte, presidente da BC Pública, gestão e políticas públicas, com o professor Gilvan, diversidade, cidadanias e direitos, com a professora Letícia Lins, planejamento de comunicação pública e governamental, com a nossa querida professora Aline Castro, gestão de relacionamento, com o professor Leandro Heringer, identidade, imagem e reputação das organizações, com o professor Armando, e temos também alguns encontros, né, com outros profissionais, tanto dentro das disciplinas quanto fora, e que chamamos de workshops, e também temos a disciplina de humanidades, comum a todas as especializações da PUC Minas. Bem, quem faz parte do corpo docente, né, então, os nomes das nossas feras aqui do curso, e quem recomenda a PUC, né? É importante a gente falar assim, nossa, já tem 3 anos, e quem que recomenda? Aqui nós colocamos algumas das pessoas no site da PUC Minas, tem mais depoimentos de ex-alunos, né, e profissionais da área a respeito do nosso curso. Aqui o Lucas Figueiredo, assessor de comunicação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nosso aluno da primeira turma. Temos aqui a Patrícia Drummond, comunicadora da Câmara Municipal de Goiânia, né, a aluna também da primeira turma, o Paulo Guilherme Vieira Nunes, nosso aluno aqui da 4ª turma, Diego Prazeres, assessor de comunicação da Prefeitura de Londrina, né? Nosso aluno aqui formando também da 4ª turma. Então, nós temos várias perspectivas, implicações diretas do curso nas carreiras dos alunos, né? E isso é muito importante a gente ponderar. Por exemplo, o Diego, né, que está lá na Prefeitura de Londrina, que saiu do veículo impresso e foi para a área de comunicação pública, o próprio Paulo Guilherme, da iniciativa privada, que veio para a comunicação pública, a Patrícia Drummond, que é efetiva na Câmara Municipal de Goiânia. Então, a gente tem essas perspectivas, né, com os alunos do curso. Aqui eu elenco alguns tópicos, né? Quando ocorrem as aulas? Elas são online, ao vivo, terças e quintas, entre 7 e 10h30 da noite. Perdi uma aula, e agora? As aulas ficam gravadas por 30 dias. É importante ter sempre isso como um suporte, né? Não como um modus operandi, mas como um suporte, porque o contato com os colegas, com os professores é fundamental. Tenho que entregar TCC? Essa é uma dúvida muito frequente. É um prazer para a gente orientar um TCC, um artigo, mas a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso em especialização, ela não existe mais. Então, TCC é opcional. Outra questão, é possível desconto? No site da PUC Minas tem a política de desconto da instituição para ex-alunos, para ex-alunos, para também as pessoas que têm convênios com instituições de classe e várias outras possibilidades de desconto.
Bem, de uma forma bem resumida, a apresentação institucional é essa, né? E... Opa! Olá, Matheus. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Então, o curso ele ocorre às terças e quintas, ao vivo, online, tem aulas gravadas. As aulas foram gravadas por até 30 dias, tem uma grande quantidade de disciplinas com foco em gestão também, em outras áreas de conhecimento, em tendências, e com o dia a dia do fazer do comunicador público, né? Então, nesse momento, eu vou, feita a apresentação institucional, vou passar a palavra para o professor Armando, para que se apresente, cada professor aqui vai se apresentar brevemente, falar um pouco sobre a disciplina e abrir a palavra para vocês tirarem suas dúvidas e baterem papo conosco. Seu áudio, Armando. Eu vou já abrindo aqui, avisando e pedindo desculpas que eu vou precisar sair imediatamente. Então, eu quero falar rapidamente da minha trajetória, em seguida da disciplina. Eu sou um ex-aluno da PUC Minas, fui professor também da PUC Minas, no Departamento de Comunicação. Eu fiz um mestrado em Ciência da Comunicação na USP, São Paulo, onde eu moro. Fiz também Ciência Política na UFMG e fiz também um curso de Comunicação Governamental aí em Belo Horizonte, na antiga FAF-BH. E com essa bagagem acadêmica, eu tenho uma vivência muito grande no mundo prático, né? Na vivência concreta da comunicação. Eu fui diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil, me deu muita experiência, não só para uma gestão de orçamento de 800 milhões de reais, no qual eu tinha que, de alguma forma, abraçar todas as vertentes da reputação do Banco do Brasil, né? Eu sou um funcionário de carreira do banco, né? E depois, na minha trajetória, eu fui também, em Brasília, eu fui dirigente do Núcleo de Comunicação Pública da SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, no primeiro e segundo governo Lula. Foi lá que eu já conheci o Jorge Duarte, né, antes, como colega de curso no CEUB, professor também, e né, desse histórico encontro nosso lá, surgiu depois a ABC Pública, que o Leandro falou aí tão bem. E minha última função, né, na atividade pública foi coordenador de comunicação na Autoridade Pública Olímpica nos Jogos Rio 2016. Também uma baita vitrine de visibilidade e de construção da reputação, afetada aí por inúmeros fatores, né? Depois eu me tornei consultor na minha própria empresa, aqui em São Paulo, e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Essa entidade também, eu convido vocês a olhar o site, participarem. Aqui está comigo a Aline, né, também uma das fundadoras da nossa entidade, que é uma rede de profissionais de comunicação pública nessas várias vertentes, legislativo, judiciário e executivo. A proposta do curso, reputação, né, é algo que praticamente todas as ações de comunicação convergem para isso, o comportamento dos nossos administradores públicos, a forma de gestão, né? Então, a gente vai trabalhar muito com o valor público, né? É muito complicado trazer o marketing tradicional, privado, para o setor público, mas há muito que se inspirar e há muito que se adaptar quando você trata de construir a reputação no órgão público, no setor público. Muitas premissas
são as premissas teóricas e instrumentais, né, da administração privada. Mas a gente faz um recorte muito adequado, né, do que realmente pode ser aplicado na administração pública. Ela tem regras absolutamente diferentes, né, da iniciativa privada. A gente trabalha com o que é determinante na reputação, quais os fatores chaves na reputação. Também trabalhamos com estratégia de construir e defender a reputação. Eu digo que a minha disciplina é um pouco a antessala da disciplina de crise, né, do professor Odilon. Quer dizer, a crise ela precisa ser suportada por uma boa reputação. Então, a gente trabalha com a reputação, os desafios atuais nesse mundo onde o impacto da desinformação é grande e muitos casos de sucesso e de insucesso, mostrando que uma boa reputação não é isenta de polêmicas e de críticas, né? O próprio caso do SUS é impressionante, é um dos melhores casos, né, de boa reputação, apesar das lacunas, né, demora de alguns atendimentos, exames especializados, mas, enfim, um caso simples, aconteceu este ano, um repórter do Washington Post foi atendido numa unidade do SUS e fez um post que se tornou bastante viral, né, comentando que nos Estados Unidos ele não teria um tratamento como ele teve aqui. Então, essa reputação construída pelo usuário é fundamental na minha proposta de discutir reputação, né? Que a gente sai um pouco, às vezes, do release promocional, né? do chefe, do gestor que visitou, que fez palestra, que recebeu medalha, mas que a gente foque realmente em quem é determinante na construção da reputação, que é a sociedade, que é o usuário do serviço público, que é a sociedade que espera eficiência, integridade, enfim, todas essas políticas públicas precisam ser eficientes e materializadas, mesmo com problemas. A gente não pode ficar com esse complexo, né? Setor público ser algo, né, ruim, ao contrário. O caso do SUS, para mim, é exemplar, né? É reconhecido pelo Bill Gates, enfim, artigos, enfim, temos casos e mais casos para estudar. Então, convido vocês mesmo a participar do curso, né? Um curso bem completo e bem robusto, e desculpe ter me estendido um pouco além do normal. Nós que agradecemos, professor. Muito, muito obrigado. É um prazer ter o professor conosco na equipe, né? E a reputação ela é fenomenal. Professora Aline, por favor, ser presente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, sou formada em jornalismo e sou servidora pública. Sou do quadro do TRT de São Paulo, onde eu trabalhei por muitos anos, 16, 17 anos, e há pouco tempo estou no Conselho Nacional de Justiça, na área de comunicação de lá. Além disso, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que vocês ouviram falar só um pouquinho até agora. E reforço o convite do Armando para que venham conhecer e fazer parte do nosso time. E eu mantenho um podcast sobre comunicação pública, que é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, disponível aí nas principais plataformas. Fica o convite também para conhecer, para acompanhar. Bom, a minha disciplina é planejamento, né? Planejamento de comunicação pública e governamental. E o que eu tenho para contar para vocês é o seguinte, né? Nós, comunicadores, jornalistas, em geral, a gente é bom executor, né? A gente gosta de fazer release, a gente gosta de fazer campanha, a gente gosta de pôr a mão na massa. E, em geral, a gente é bom de improviso, né? A gente pega a coisa e vai e faz, e nós somos rápidos e ágeis. Só que o que acontece? No final do dia, no final do ano, a gente trabalhou um montão e a gente, às vezes, não vê um resultado efetivo do que a gente fez, né? A gente não sabe dizer exatamente o resultado de tudo que a gente... de tanto que a gente trabalhou. E às vezes a gente está indo para um lado e acaba acontecendo uma coisa, né, uma própria crise, como o Armando falou, enfim, toda essa questão da imagem. E o planejamento, né, esse trabalho de planejamento, que muitos de nós, às vezes, não gostam muito, né, porque a gente tende a achar que é burocrático, que é chato, mas ele é super necessário para que a gente construa uma comunicação pública de fato, né? Que é essa comunicação pública que vai agregar valor na vida do cidadão. Para a gente
agregar, transformar vidas, melhorar a vida das pessoas, é muito difícil a gente fazer isso na base do improviso, né? A gente precisa de estratégia, a gente precisa saber onde a gente está, que é a parte do diagnóstico, e saber onde a gente quer chegar. Então, a gente tem que ter todo esse plano traçado. E a nossa disciplina trata disso. A gente vai aprender a construir um plano de comunicação. Vamos passar pelas principais etapas de um plano de comunicação. Então, a ideia é que vocês fechem a disciplina sabendo produzir um documento, né, que vocês podem apresentar na organização de vocês, um documento bem embasado. Mas, acima de tudo, eu costumo dizer que o melhor atributo, né, do plano de comunicação é ele virar realidade. Esse é a melhor, o bom plano de comunicação é esse que vira realidade. Então, eu sempre puxo por uma parte muito prática, né? Então, a gente vê como vai traçar objetivo, meta, indicador, porém, a gente faz isso com os pés no chão de o que é real e o que é viável para a situação que a gente tem. Então, o contexto é sempre a base de tudo, né? Os cenários que a gente tem, as equipes, os recursos que temos em mãos, para que a gente tenha um plano factível, né? Então, é um pouco disso que a gente vai ver na disciplina. Eu espero ter a alegria e a honra de ter vocês como alunos. Obrigada. A professora Aline, ela, assim, o podcast, além das aulas, o podcast é imperdível, gente. Vale muito, muito, muito a pena. Eu sou um dos fãs entusiastas aí do Guia de Sobrevivência. Obrigada, Leandro. Professor João Henrique. Boa noite a todos e a todas. Satisfação estar aqui com vocês, sob a batuta aqui do nosso coordenador, Leandro Heringer, já aí com 6 turmas, né, Leandro? Então, assim, a pós-graduação em Comunicação Pública e Governamental da PUC Minas é uma realidade. A minha disciplina é Marketing Político, Eleitoral e Governamental, né? E nessa perspectiva, algumas coisas que foram ditas aqui hoje são interessantes porque as disciplinas, de alguma forma, conversam, né? Em perspectivas, às vezes, diferentes, mas complementares ao mesmo tempo. E isso é muito interessante. Recentemente, eu tive no Compol, lá em Santa Catarina, como palestrante, e a minha palestra foi Diga Não ao Improviso. E por que isso? Justamente porque as pessoas pensam que fazer comunicação pública ou governamental ou política é fazer. E não é fazer, é pensar. Você tem o pensar, o fazer e o sentir. Você tem que agir dentro dessas 3 perspectivas quando você trabalha comunicação, quando você trabalha marketing. O conceito lá do Kotler, né, que ele aprofundou muito, um conceito básico de marketing, que são desejos e necessidades de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de toda uma comunidade. Ou seja, nós estamos falando de desejos e necessidades. Nós estamos falando do porvir, do que eu quero para o futuro, e nós estamos falando daquilo que eu necessito de imediato. E eu trabalho isso na disciplina Marketing Político, Eleitoral e Governamental na seguinte perspectiva, e essa palestra também agregou muito isso, no sentido de que comunicação vem por último. Eu peço até desculpas quando eu coloco esse slide na tela, mas comunicação vem por último. Primeiro, você tem que entender os cenários, e você só vai entender os cenários por meio de diagnóstico e planejamento, né? Diagnóstico com as suas variantes, pesquisa, entrevista em profundidade, uma série de ações que precisam ser desenvolvidas. Planejamento também, com todas as suas ações, que vão desde o conhecimento do grupo interno, dos secretários. Eu e o Odilon acabamos de fazer um trabalho numa cidade aqui em Minas e estamos dando continuidade a esse processo de consultoria justamente em cima disso. Eu fiz lá em Palmas também, junto com o Rodrigo Mendes, no Tocantins, e foi um trabalho muito profícuo com prefeitos, secretários e chefes de seção, gerentes. Então, foi muito interessante trabalhar esse planejamento e dar esse entendimento para eles, né? De como que você constrói isso para poder chegar na comunicação. E aí eu venho na fala do professor Armando, quando ele fala de reputação. Na verdade, a disciplina dele trata de identidade, imagem e reputação, e é um caminho, né? E é o caminho também que o marketing político tem que fazer. A gente ouve falar muito hoje na questão das redes sociais, meu amigo Marcelo Natário fala demais disso, Paulo Loyola e tantos outros, a respeito de criar a reputação pelas redes, ou seja, a reputação digital. Mas tem algo além da reputação digital,
que é aquela reputação mesmo da pessoa, do dia a dia, dela como alguém que está à frente de uma função pública, e que isso é essencial. E isso se dá no tempo, isso não se dá de uma hora para outra. É a soma da identidade, que é aquilo que eu sou, com as diversas imagens que eu tenho e que formam de mim no passar do tempo, não a imagem projetada, mas a imagem percebida, a imagem que vem de lá para cá, é que vai fazer com que eu tenha uma reputação. E nós vamos trabalhar tudo isso dentro da disciplina, mas numa perspectiva muito direcionada para o marketing político nos campos eleitoral e governamental, né? Cases, amanhã, por exemplo, eu tenho aula com a atual turma, com a última turma, e amanhã a gente vai estar vendo o case do Efraim Filho, a campanha do Senado de 22, que eu comandei lá na Paraíba. Então, a gente vai vendo case, vai vendo coisas bem reais, né? Que foram aplicadas, né, dentro da disciplina. Então, tem a parte conceitual, tem a parte prática, né, de demonstrar aquilo e como é que você aplica tudo isso. Então, isso é fundamental, tá certo? E é uma satisfação estar aqui no meio dessas feras todas, né? Só tem faixa preta aqui, é legal demais isso. Essa turma faz com que o trabalho da gente fique ainda mais importante e mais responsável. Ou seja, a nossa responsabilidade por cada uma das disciplinas é grande demais quando você vê um Jorge Duarte, quando você vê uma Aline, quando você vê uma Mariane, quando você vê um Odilon, quando você vê um Armando, do lado da gente, um Leandro, dando disciplina. Então, você tem que dar tudo de si, né? Numa competição interna saudável, né? E todo mundo fazer o melhor por esse curso. E estamos, né? Na sexta turma, isso já é uma demonstração de que o curso tem muita qualidade, e a gente espera por vocês que estão hoje aqui assistindo essa live, vocês que depois vão ver os recortes nas redes sociais, a gente espera por vocês aqui no curso, para a gente poder bater aquele papo gostoso, trocar ideias e sair daqui com muito conhecimento e, principalmente, com network também, né? O Leandro falou uma coisa importante, para fechar minha fala, tem gente do país inteiro que faz o curso, né? Então, assim, teve turma que tinha gente do Oiapoque ao Chuí, né? Então, tinha gente lá do Amazonas, que trabalhava na Secretaria de Comunicação fazendo o curso, e gente lá de baixo, do Sul, também fazendo o curso. Então, isso é muito legal. Quando o pneuzinho de vocês furar em qualquer estado desses aí, vai ter alguém que precisa telefonar e falar assim, me ajuda aqui, né? Então, o network também é legal, e a gente conta com vocês. Um grande abraço. Bom demais, professor. Realmente um prazer a gente estar trabalhando junto assim, há algum tempo. E a gente fala de marketing político, de planejamento, de reputação, e vamos chegando ao CRM, né, professora Ariane? E vamos chegando ao relacionamento. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a professora Ariane, ministra da disciplina de CRM, Marketing e Aplicações Digitais. Bom, eu costumo dizer que eu sou filha da PUC, né? Estou na PUC há muitos anos, me formei na PUC em administração, depois fiz o mestrado, finalizando em 2015, mas desde 2011 estou aí atuando com a PUC, tanto nas disciplinas presenciais como à distância, né? Então, já tem um bom tempo aí, então eu já sou prata da casa, né? Vamos dizer assim. E atuando aí com a parte de relacionamento, marketing, inteligência de mercado, ciência de dados, já há muitos anos, desde 2005. Então, já há 20 anos atuando nessa frente, com consultoria. E aí, pegando o gancho, né, professor Leandro, sobre a gente vai tendo as disciplinas e elas vão se complementando, como o professor João disse, e a disciplina de CRM, ela vem para apoiar vocês nessa comunicação com os diversos atores aí da comunicação pública. A gente foca muito no cidadão, né, no cidadão final, mas a gente tem outros atores ali envolvidos nessa comunicação. E o legal, né, que a gente tem os alunos das mais diversas áreas da comunicação pública, que atuam diretamente com a comunicação pública ou que atuam como terceirizados, né? E a gente consegue, dentro da disciplina, abraçar projetos, entender como que o CRM pode ser
uma ferramenta essencial nesse planejamento da comunicação, né? De fazer a comunicação chegar de forma assertiva ao público final, né? Tendo como base todas essas filosofias, né? Os pilares aí que o professor Leandro citou no início, né? Da ABC Pública, né? Então, a gente foca nessa comunicação com transparência, trazer informação para o cidadão, trazer o cidadão para perto, e aí dentro da disciplina a gente vai entendendo o que a gente pode automatizar, né, com as ferramentas digitais que a gente tem, e o que a gente faz no relacionamento mais one-to-one, que a gente fala, né, mais próximo, quem são esses atores que a gente precisa ter um contato mais de perto, né? Os atores-chave, né? Pessoas da comunidade, e aí a gente vai estudando esses perfis também dentro da disciplina. Então, uma disciplina muito rica, assim como as outras disciplinas do curso, né? Esse curso não é porque a gente está aqui que a gente está falando bem do curso, mas se vocês estudarem as disciplinas do curso, vocês vão ver que poucos cursos, ou quase nenhum, né, abraça tantas disciplinas diferentes, que traz realmente essa lacuna que o professor Leandro falou, e a disciplina de CRM é uma delas, né? Tanto nas pós-graduação e especialização na área de marketing, de comunicação, né, de varejo, fiz, né, especialização na área de comunicação, inteligência de mercado, e dou aula nessas especializações. Não é uma disciplina comum, mas é uma dor muito forte, então, como consultora, a gente vê essa dor muito forte no mercado, inclusive para a área do varejo, né, que as pessoas que dominam ali as ferramentas de marketing, é ainda uma dor muito forte. Quando a gente vai para a área pública, a gente não tem disciplina focada nessa comunicação através do CRM e das aplicações digitais, dentro de disciplinas de especialização da comunicação pública. Então, é realmente um diferencial. E a gente traz aí, né, várias possibilidades, né? Estou aqui com meu filho aqui junto, gente. A gente traz essas várias possibilidades, inclusive, como que a gente pode usar o CRM numa comunicação com o eleitorado, né? Como que a gente pode usar a comunicação dentro de uma autarquia, o CRM dentro de uma autarquia. Como que eu posso usar o CRM ali nas mídias digitais, nas plataformas digitais. Então, realmente, ela vem trazendo esse conhecimento que vocês vão adquirindo ao longo do curso nas outras disciplinas, para aprofundar de forma mais tecnológica, né, que a gente diz, né? A gente abraça toda a filosofia da gestão do relacionamento, que é da disciplina do professor Leandro, e a gente vai fazer com que a tecnologia vá nos apoiar nesse relacionamento mais automatizado. E aí, pessoal, não pensa automatizado naquela coisa engessada, não. A gente estuda, a gente segmenta todas as pessoas, a gente entende essa comunicação, então entra dentro desse planejamento da comunicação que a professora Aline citou, para a gente ter uma comunicação de fato assertiva e conseguir atingir os nossos objetivos. Oi, amor. Beijo, amor. Então é isso, gente. Eu espero ter vocês. Eu tô aqui ansioso aqui. É um Milu, amor, é um Milu. Então, a gente tem esses objetivos aí dentro da disciplina. Espero ter vocês conosco ali na disciplina. E a gente tem colhido feedbacks muito interessantes, né? Tem os feedbacks aí geral, que o professor Leandro mostrou, mas também os feedbacks pontuais de disciplinas mesmo. Então, é um convite que eu também faço para vocês, e que são, de fato, bem relevantes aí para a atuação profissional de vocês. Bom, pessoal, até mais. Obrigado, professora Eliane. E alguns desses feedbacks, inclusive, geraram um artigo que vai sair no nosso e-book, né, professora? Um e-book do curso de Comunicação Pública Governamental da PUC, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, com participação também dos professores, e uma parceria aí com a ABC Pública também, que nos ajudou a divulgar para submissão de artigos.
Então, é uma outra perspectiva também da especialização, né? Nós teremos esse lançamento desse book, tivemos produção de artigos com o professor Jorge Duarte na disciplina dele, então essa interface da teoria e da prática, ela está muito presente, né? Nesse momento, gente, eu gostaria de abrir a palavra para vocês também. Eu acho que vocês já têm uma quantidade boa de informações aí, de repente, pode estar borbulhando alguma dúvida, algum questionamento. Fiquem à vontade, por favor. Estamos pelo Odilon. Exato, professor Odilon, perdão. Professor Odilon. Vamos lá. Ok, mas nada impede dos alunos já começarem a fazer questionamentos, caso eles queiram, sem problema algum. Bom, gente, satisfação estar com vocês, Odilon Araújo, sou jornalista também, com especialização em formação política e econômica da sociedade brasileira, mestrado em ciências sociais, pela PUC, né? Eu formei na FAF, antiga FAF aqui em Belo Horizonte, para quem for ver esses recortes aí, a FAF que hoje é o UniBH, né? Lá em 93, e a minha especialização Newton Paiva, mestrado pela PUC, e minha aventura aí por disciplinas isoladas aí também aí no doutorado de ciência política. Trabalhei por muito tempo na comunicação pública, 16 anos, no governo do Estado, na Câmara Municipal de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, quer dizer, executivo, legislativo e judiciário, né, na comunicação pública. E fora a imprensa e a docência também, muitos anos na PUC, nos cursos todos os cursos de comunicação e outros cursos também, na pós também. E a minha disciplina é Gestão e Comunicação de Crises e Riscos. E como todos falaram aqui, há uma transdisciplinaridade muito importante nesse curso, no curso da comunicação pública e governamental. Chovendo no molhado, essa questão de preencher uma lacuna aí é muito importante, porque preenche mesmo. E as disciplinas, como vocês podem ter visto, né, só pelos nomes, elas vêm complementar uma necessidade que tem no mercado aí de apresentar a comunicação pública e governamental, que eu acho, eu costumo dizer, inclusive nos comentários que eu faço, de que cada vez mais o conhecimento de comunicação pública e governamental é fundamental. Não só para quem está atuando na área diretamente, trabalhando em assessorias de comunicação, na gestão pública e governamental, como as pessoas que trabalham na imprensa também, o pessoal da área de comunicação de uma maneira geral. E na minha disciplina, como a professora Aline disse também, e o professor Armando, e depois o João, e depois a Ariane, na questão de planejamento, eu costumo dizer, tanto na disciplina quanto em consultorias, que a gente fala, como o João disse aí, a gente faz algumas parcerias aí nessa área, que a nossa área, como a Aline bem disse, a gente é muito acostumada a se virar, né? A ter jogo de cintura e fazer as coisas em cima da hora. Mas eu costumo dizer que quanto mais a gente planeja, mais condição a gente tem de improvisar no momento que é necessário, né? E isso eu costumo trazer, o planejamento é fundamental nessa disciplina de gestão e comunicação de crises e riscos, e é o que eu costumo apresentar inclusive com os cases que a gente discute durante a disciplina. Como a gente tem 6 encontros, eu costumo utilizar 5 deles para trazer convidados, inclusive,
para poder falar de cases reais, cases que eu participei diretamente e com repercussão, inclusive, internacionais, né, como rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, é, manifestações de 2013, Copa do Mundo 2014, greve dos caminhoneiros, e tudo isso eu vou trazendo pessoas que participaram diretamente da gestão dessas crises, que estiveram lá dentro, para poder debater com os alunos, para mostrar para os alunos a forma que essa crise foi enfrentada. E tem também um outro case premiado, que é o case da Santa Casa de Belo Horizonte, de incêndio do CTI, que a gente discute, ou seja, a gente pega a teoria que está amplamente discutida nas bibliografias que a gente traz, mas traz também a prática, aquilo que a gente viveu diretamente no dia a dia para poder falar de crise, gestão de crise e com a comunicação nesse meio aí, importância da comunicação e como eu gostaria de chamar a atenção da comunicação como estratégia e não só como ferramenta. Isso é fundamental, fundamental para a gente, é, é, ponto de partida, a gente afirmar que a comunicação é estratégia e não só ferramenta. Então, isso eu procuro mostrar na disciplina e tenho certeza que os demais professores também o fazem da mesma maneira, porque não tem outra forma da gente discutir, especialmente falando da comunicação voltada para o cidadão, que, na minha avaliação, é o centro da comunicação pública, né? É o principal da gente perceber que a comunicação tem que estar direcionada para o cidadão e colocando a comunicação como estratégia sempre, em todas as organizações. E uma outra coisa que é importante, eu acho, já terminando, da gente dizer, estamos indo aí para a sexta turma, como bem disse o João Henrique, o curso é uma realidade, né? Indo para a sexta turma, e inclusive com produção de conhecimento. Os alunos que estão passando por aqui estão discutindo a atuação deles, interagindo com essa forma aí que bem disse o João Henrique também, né? Esse network importantíssimo, e produzindo artigos, produzindo materiais e mostrando para a gente que eles estão utilizando o conhecimento desenvolvido aqui nessa pós no dia a dia deles, nas profissões de cada um. Então, acho que isso é fundamental. Sejam todos muito bem-vindos. Será uma satisfação compartilhar com vocês conhecimento e aprender também e fazer o crescimento desse networking aí também pelo Brasil inteiro, quiçá pelo mundo. Obrigado, sejam bem-vindos. Muito obrigado, professor Dilon, muito obrigado. E aqui a gente já está vendo que o Matheus Vinícius falando aqui, ó, será minha primeira pós-graduação. Por isso gostaria de saber como o programa do curso será estruturado e de que forma as avaliações são realizadas. Bem, Matheus, eu vou te apresentar aqui as disciplinas do curso. Vou te mostrar aqui as disciplinas do curso e responder aqui, né, pessoal, que como que ocorre a avaliação, né? As avaliações, elas são a critérios dos professores. Então, cada professor tem uma forma de avaliação, mas geralmente são feitos por entrega de trabalhos. E aí essas entregas de trabalhos, elas ocorrem durante o período da disciplina, né, podendo ser entregue um trabalho em até 20 dias depois do fim da disciplina,
que o professor tem 30 dias para entregar a nota, então tem um prazo para correção aí, pessoal. E aí, Matheus, a avaliação ela é, via de regra, por trabalhos, ou entrega ou apresentação de trabalhos. E quais são as disciplinas? Gestão e comunicação de crises e riscos, técnicas e uso de pesquisa quantitativa e qualitativa, ciência de dados e comunicação, comunicação, marketing político, eleitoral e governamental, mídias sociais, planejamento, implementação e monitoramento, CRM público, marketing na era digital, linguagem simples, gestão de pessoas, estratégias de comunicação pública e governamental, gestão e políticas públicas, diversidade, cidadania e direitos, planejamento de comunicação pública e governamental, gestão do relacionamento, identidade, imagem e reputação das organizações, humanidades, além de encontros temáticos que chamamos de workshops. Professor Matheus Lemos, aqui, professor das disciplinas de pesquisa, também está presente aqui. Gostaria que o professor se apresentasse, falasse brevemente sobre as disciplinas, aí a gente continuar esse bate-papo com o pessoal. Antes disso, Matheus, ficou esclarecida a sua pergunta? Agora temos... Se eu puder te ajudar, Leandro, nisso aí, só para dar um exemplo, né? Hoje os alunos estão entregando o trabalho final da minha disciplina, que terminou há 20 dias. Até o dia 10 eu tenho que lançar as notas, isso que o Leandro falou aí. Exemplo, né, rapidamente, eu divido em dois, um trabalho final, que é sobre a disciplina, e eu vou utilizando a participação nas aulas também. De que forma? Eu peço para os alunos escreverem um parágrafo sobre cada case que a gente discute lá, desses 5 que eu falei aí, eu chamo de suíte, né? É o espaço do antigo Twitter, né? Uma frase ou 2 frases para poder resumir aquilo que eles assistiram. É um exemplo, só um exemplo. Perfeito, professor. Matheus está perguntando aqui sobre a sequência, né, das disciplinas. Matheus, as disciplinas, elas são... Não, elas variam dentro de módulos. Eu vou dizer, mais ou menos isso. Nós temos, por exemplo, a disciplina de identidade, de diversidade, geralmente elas ocorrem simultâneas, né? Temos outras, a disciplina de pesquisa, a gente deixa uma no início, uma ao final do curso. Começamos com a disciplina de gestão de relacionamento, e geralmente gestão de relacionamento e marketing político. Então, há alguma variação, né, nessa ordem, até mesmo devido a situações do corpo docente, né? Às vezes um professor está participando de um congresso internacional. Tivemos agora a professora Maria Clara Leite lá na Grécia. Então, a gente tem que antecipar essa disciplina. Então, as disciplinas, elas seguem alguns módulos, mas, via de regra, elas são estruturadas em módulos. Ficou claro, né? Matheus, por favor, fique à vontade, nosso professor Matheus Lemos. Boa noite, Leandro. Boa noite, meus colegas Odilon, Ariane.
e também aí aos nossos interessados, né, futuros alunos aí da nossa pós-graduação em comunicação governamental, comunicação pública e governamental, né? O meu nome é Matheus, eu tenho o prazer e a honra de participar desse curso de pós-graduação, né, que a gente acompanhou o professor Leandro desde a fase de idealização e montagem do curso, né? A gente sabe que é um curso que vem se consolidando no cenário nacional. A gente tem alunos aí de diversas partes do Brasil, né, que se encontram aqui nesse fórum privilegiado para poder discutir os desafios da comunicação nesse ambiente específico, né? Uma pós-graduação que tem aí o apoio da associação. Como é que chama a nossa associação lá, Leandro? Que apoia, a gente está sempre. ABC Pública, Associação ABC Brasileira Pública, né? Que é de Comunicação Pública. uma extensão aí do curso e tem um diálogo muito direto com a Associação Brasileira de Comunicação Pública, né? E a gente fica muito satisfeito de atuar nesse curso. O que eu destacaria principalmente é justamente o nível da turma, a qualidade dos alunos. A gente tem um curso que conseguiu realmente capturar um nicho, né? Que são esses comunicadores que estão na área pública, e a gente conseguiu reunir, né, nessas turmas anteriores públicos, alunos que realmente fazem a diferença na dinâmica da sala de aula, né? Eu, ao longo aí já de mais de 15, 20 anos lecionando, foram em poucos cursos a gente conseguiu ter um público que constantemente, né, entra turma, sai turma, mantém sempre aquele mesmo padrão de um público engajado, um público que, na maior parte das vezes, já está atuando no mercado. A gente tem algumas pós-graduações que a gente percebe que são para aqueles alunos que estão acabando de se formar e estão buscando um direcionamento. Nessa, a gente tem majoritariamente um público que já está na esfera pública atuando e que consegue, então, trazer para a gente uma série de exemplos, vivências que qualificam muito a turma, né? E pelo que a gente percebe, aqueles que estão chegando mais novos, com um pouco menos de experiência, acabam se dando bem, porque entram num cenário onde os colegas estão sempre enriquecendo a aula, né? Falando um pouco das disciplinas que eu leciono, né? Eu atuo com as disciplinas de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, né? São dois módulos, né? Duas disciplinas que são complementares, uma vez que tem por objetivo, de alguma forma, preparar os alunos para poderem lidar, planejar, consultar, contratar, avaliar, né? E muitas vezes até participar da execução de projetos de pesquisa, sejam eles a partir de metodologias qualitativas ou quantitativas, né? A gente sabe que a comunicação é uma área que demanda, ela não pode ser uma via de mão única, a gente precisa ter canais de feedback, de avaliação de desempenho, né? É fundamental que a gente não seja só o emissor de um comunicado, mas que a gente consiga, né, num papel de um gestor, de um líder, consiga avaliar esses programas de comunicação, e a gente traz essa disciplina com uma bagagem profissional, né, que eu tenho a oportunidade de trazer, que é justamente a minha atuação profissional à frente aqui da JUMP, Inteligência e Pesquisa, que é um instituto de pesquisa que eu fundei em 2003, então lá se vão 22 anos, né, atuando com pesquisas de mercado e também com muitas pesquisas para a área governamental, pública, né, muitas vezes
porque a gente aqui atende, participa de licitações, né? Então, atua já para licitações para câmaras, para assembleia, licitações que a gente faz para secretarias, para empresas públicas, né? Então, Petrobras é uma cliente nossa antiga, né? A gente tem também uma atuação um pouco mais modesta, mas que nos permite também trazer uma contribuição na área de marketing político, né? Com pesquisas eleitorais. Então, a gente tenta trazer uma visão, obviamente, ancorada na academia, na teoria, né? Pela nossa formação, mestrado, doutorado nessa área, mas principalmente focado para a prática, né? Uma vez que a gente vivencia projetos de pesquisa no nosso dia a dia aqui na empresa. Então, eu fui convidado pelo Leandro justamente para poder trazer não só uma visão acadêmica, né, que muitos professores de metodologia trazem, mas também poder trazer uma vivência prática de alguém que está à frente de um instituto de pesquisa executando esses projetos há mais de 20 anos. Então, a gente percebe um corpo docente muito experiente, né, com uma aplicação prática e que, com essa grade e esse curso muito bem desenhado pelo professor Leandro, a gente tem plena convicção da qualidade, né, e por isso mesmo a nossa satisfação em fazer parte do curso. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, Leandro. Perfeito, professor Matheus. Eu queria perguntar para a Amanda, para o Matheus, se eles têm mais alguma dúvida. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail. Eu já coloquei aqui no chat a página do curso e aqui eu vou deixar o meu e-mail e também o arroba, né, para caso queiram entrar em contato no LinkedIn ou em alguma outra plataforma. Os inscritos, né? Quem se inscreve lá no site também, me manda mensagem, eu respondo por e-mail. A gente já conversou, né, Amanda? Então, eu gostaria de deixar à vontade com vocês. Pessoal, Amanda, Matheus, agradeço muito a presença de vocês. A Lucélia teve que sair um pouquinho mais cedo, né? E fiquem à vontade para nos procurar nas plataformas digitais, para nos procurar no site. E esperamos por vocês mês que vem na nova turma. Né? Vai ser um prazer estar com vocês às noites de terças e quintas. Muitíssimo obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professores, né? Muito obrigada. Abraço a todos gente, e até o mês que vem. boa noite a todos. Boa Tchau, noite. colegas. Um abraço a todos aí. Desculpa o atraso, viu, Leandro? Estava saindo aqui de uma reunião, mas que bom conseguir pegar no finalzinho aí. Obrigado, professor João, professor Matheus, Ariane. Abraço em todos. Abraço a todos Boa aí. noite. Boa noite aí, Odilon. Boa noite, Leandro.